Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar um gênero, que é o gênero editorial, que vocês já tiveram até uma atividade sobre ele, uma atividade introdutória, e agora nós iremos ver as características desse gênero, que é um gênero argumentativo, assim como a resenha crítica, né, que vai trazer opinião e argumentos. Então, é um gênero muito importante para vocês desenvolverem a argumentação agora que vocês estão no 9º ano, né, já se preparando para o ensino médio. Então, vamos ver. Resumidamente, nós temos essas características do texto editorial. Um texto editorial é aquele texto que a gente pega uma revista, pega o jornal, ele já inicia, já praticamente na primeira página, depois da capa, vem um editorial. Então, ele vai trazer uma opinião a respeito de determinado tema. E essa opinião, ela não é assinada, não tem um autor específico. Existe um editorialista? Sim, existe a pessoa que escreve aquele editorial, mas ele não é responsável por aquela opinião. Ele está ali escrevendo um texto que vai conter a opinião do veículo de informação em que ele trabalha. Então, por exemplo, eu sou um editorialista do jornal Folha de São Paulo e eu vou escrever um editorial sobre um desmatamento de determinado lugar. Eu tenho uma opinião, mas eu não vou poder expor a minha opinião, a não ser que seja a mesma da Folha de São Paulo. Então, a opinião do veículo, dos responsáveis, né, dos donos, das pessoas que estão ali, dos diretores, é que vai direcionar o que a gente vai escrever, certo? Então, como a gente sabe, os jornais, as revistas, eles têm seus posicionamentos políticos, sociais, culturais. Então, a partir desses posicionamentos são criados esses editoriais, tá? Então, é um texto argumentativo, como vocês estão vendo, né? Porque ele vai ter uma opinião e argumentos. A estrutura tem um título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Apresenta argumentos para defender um ponto de vista. Ela emprega a norma padrão. A função social, que é o objetivo, é apresentar um posicionamento do veículo de informação sobre determinado assunto em discussão da sociedade, e a esfera de circulação é a jornalística. Vamos ver detalhadamente cada um desses elementos estruturais aqui do gênero editorial. Primeira finalidade, como eu já falei, vai apresentar um posicionamento, ou seja, um ponto de vista do veículo de comunicação, que pode ser uma revista, pode ser um jornal, pode ser um site, certo? Sobre determinado assunto em discussão na sociedade. Então, pode falar, por exemplo, que assunto está mais falando na sociedade atualmente? Certamente é sobre coronavírus, sobre vacina, né, sobre mudança de ministro e tal. Então, o jornal vai criar um editorial baseado nessas informações que estão sendo veiculadas atualmente. Então, vai estar sempre de acordo com assuntos atuais, coisas que estão em voga, coisas que as pessoas estão discutindo, certo? O público-alvo é um público em geral, e geralmente é adulto. Por que um público adulto? Porque são as pessoas que geralmente leem jornais e revistas. Então, adolescentes, crianças, são pessoas que geralmente não leem revistas e jornais. Então, por isso que predominantemente é um público adulto. Quando a gente diz público em geral, a gente está querendo dizer que é um público adulto, certo? O suporte e o veículo, como eu já falei, são jornais e revistas, impressas ou online, né? Virtuais. Por quê? Como disse, esse gênero é um gênero de esfera jornalística. Ele vai estar ali no meio jornalístico. São jornalistas que estão envolvidos com as notícias, tá? E esse texto, ele é quase uma notícia, mas não é uma notícia, porque ele vai conter opinião. É como se fosse um comentário de uma notícia, tá? Só que bem estruturado, não é um simples comentário. O tema vai falar sobre o quê? Bom, uma das características do editorial é a sua atualidade. Ou seja, eles vão trabalhar de temas atuais, assuntos do momento. E esses assuntos do momento quase sempre são polêmicos. Eles vão causar divergências de opinião. Vai ter uma pessoa que acha uma coisa, outra pessoa que acha outra, certo? Em relação à temática do editorial. A estrutura, como eu já falei, ela é uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É um texto feito em parágrafos. Então, na introdução, a gente tem a apresentação da tese. Apresenta o assunto e a opinião.
opinião sobre aquele assunto. O desenvolvimento vai ter a argumentação, que é justamente as justificativas para essa opinião que se tem. E depois a conclusão, que pode ser feita com uma síntese das ideias defendidas, né, um resumo. Também pode trazer uma sugestão, uma proposta, o que poderia ser feito para melhorar esse problema levantado. Então, são duas formas de concluir um editorial. E quais são os argumentos que eu posso utilizar? Que tipo de argumentos eu posso utilizar? Então, eu posso usar um argumento de citação. Então, eu vou lá justificar minha opinião citando a fala de um pesquisador no assunto. Posso colocar. Pode ser uma comparação, eu vou comparar essa situação que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com a situação de 100 anos atrás. Posso fazer uma comparação para mostrar o meu problema. Pode ser um argumento de causa e consequência. Eu vou dizer, por exemplo, que isso está acontecendo porque tal, tá? Vou dar uma causa, um motivo para isso estar acontecendo. Ou eu posso dar uma consequência, dizer o que pode acontecer caso isso continue, né, acontecendo na nossa sociedade. Então, vou mostrar uma consequência. Pode ser de autoridade também, por exemplo. Vou pegar pesquisas, estatísticas para colocar ali dentro do meu texto e justificar meu ponto de vista. Pode ser também de contrariedade. Eu vou colocar lá uma ideia oposta, uma opinião contrária à minha, e depois eu vou e mostro que a minha é melhor. Então, são formas também de utilizar uma argumentação bem forte dentro do meu texto. A linguagem, ela vai ter o quê? Vai seguir a norma padrão, porque aquela ideia, como ela é para um público em geral, deve ser lida por muitas pessoas, ela tem que ter uma linguagem também que todas as pessoas possam entender. Por isso, a norma padrão. Ela tem subjetividade, e aí essa subjetividade está entre aspas, porque apesar de ela mostrar um ponto de vista, né, não é bem do eu, de uma pessoa específica. Ela busca ser um pouco imparcial. É uma opinião do veículo de comunicação, tá? Então, ela não é tão subjetiva, porque ela vai ser uma opinião pessoal minha, tá? Mas do veículo de comunicação em que eu estou. Mas ele continua sendo um gênero subjetivo. Ele é escrito em terceira pessoa, ou seja, apesar dele ser subjetivo, eu não posso dizer eu acho isso, na minha opinião, de maneira alguma. Sempre vai ser em terceira pessoa, já mostrando a situação. Por exemplo, a vacina está muito demorada, o processo de vacinação está muito demorado. E não vou dizer eu acho que o processo de vacinação está demorado, não vou me colocar dentro do texto. O tempo geralmente é presente misturado com o passado também, tá? Porque vai falar de coisas que aconteceram, mesmo que seja recentemente, mas a maioria dos verbos você vai observar que eles estão no presente, para mostrar essa ideia de atualidade do gênero, certo? Então, essas são basicamente as características do editorial. Vejam que não é uma coisa complicada, até porque a gente já está trabalhando com gêneros argumentativos, e agora é praticar. Fazer as leituras, as interpretações, para quando for na hora de produzir, saber produzir o gênero da maneira mais adequada, certo? Então é isso aí, até a nossa próxima aula.